Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 55. Uma partícula sofre 3 deslocamentos sucessivos em um plano. D1, 4,00 metros para sudoeste, D2, 5,00 metros para leste, D3, 6,0 metros em uma direção 60 graus ao norte e do leste. Use um sistema de coordenadas com o eixo Y apontando para o norte e o eixo X apontando para leste. Determine, letra A componente X e letra B a componente Y de D1. Como as medidas originais têm 3 algarismos significativos, todos os resultados serão escritos com essa precisão. O vetor D1 está sob a bissetriz entre o sentido sul e oeste, formando um ângulo de 45 graus com um semi-eixo X negativo, o sentido sudoeste. Então, o ângulo que ele forma com o semi-eixo X positivo é de 225 graus, né? 180 da meia volta mais 45. Então, a componente desse vetor na direção X é o D1x vai ser o D1 vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 225 graus. Então, dá 4,00 metros, que é o módulo, vezes o cosseno de 225 graus, que dá menos 0,707. Fazendo a multiplicação, já escrevendo com 3 algarismos significativos, dá menos 2,83 metros. A componente y, D1y, vai ser o D1, o módulo de D1, vezes o seno de 225 graus, dá 4,00 metros, vezes o seno, que é menos 0,707, que dá o mesmo valor, menos 2,83 metros. Determine, letra C, a componente x e letra D a componente y de D2. O vetor D2 está sobre o semi-eixo X positivo, que aponta para leste. Então, ele só tem componente x. Concluímos, então, que o D2x vai ser o próprio módulo D2, que dá 5,00 metros. E o D2y vai ser zero, não tem componente y. Determine, letra E, a componente x e letra F a componente y de D3. O vetor D3 forma um ângulo de 60 graus medido do leste para o norte. Então, este é o ângulo que ele faz com o semi-eixo X positivo e suas componentes são: o D3x vai ser o módulo de D3 vezes o cosseno de 60 graus, que é 6,00 metros, vezes o cosseno, que é 0,5. Então, o resultado é 3,00 metros. O D3y vai ser o D3 vezes o seno de 60 graus, que é 6,00 metros, vezes o seno, que é 0,866, que dá 5,20 metros. Considere o deslocamento total da partícula após os 3 deslocamentos. Determine, letra G, a componente x, letra H, a componente y, letra I, o módulo, e letra J, a orientação do deslocamento total. Escrevendo os vetores na notação de vetores unitários, fica: o vetor D1 vai ser menos 2,83 metros na direção I, né, a componente x, mais menos 2,83 metros na direção J, componente Y. O vetor D2 só tem componente x, então é 5,00 metros na direção I. E o vetor D3 vai ser 3,00 metros na direção I, mais 5,20 metros na direção J. Somando as componentes, menos 2,83 mais 5,00 mais 3,00 dá 5,17 metros na direção I, mais menos 2,83 metros mais 5,20 metros dá 2,37 metros na direção J. Então, as componentes são: a componente x, dx, vai ser 5,17 metros,
e a componente y, dy, vai ser 2,37 metros. O módulo do vetor o módulo de d vai ser a raiz quadrada de 5,17 metros ao quadrado mais 2,37 metros ao quadrado, que dá 26,7289 metros quadrados, mais 5,6169 metros quadrados, que somados dá 32,3458 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada, já escrevendo com 3 algarismos, dá 5,69 metros. A tangente do ângulo do vetor, a tangente de θ vai ser o dy sobre o dx. Então, é 2,37 metros dividido por 5,17 metros. A gente cancela o metros e fazendo a divisão, dá 0,4584. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,4584, que dá 24,62 graus. Se representarmos o vetor no plano XY, vemos que ele está no primeiro quadrante, como o ângulo calculado. Então, o resultado final o θ vai ser 24,6 graus ao norte do leste. Já escrevi com 3 algarismos. Para que a partícula volte ao ponto de partida, letra K, que distância deve percorrer? E letra L, em que direção deve se deslocar? Para voltar ao ponto de partida, o deslocamento deve sofrer uma guinada de 180 graus e deve percorrer a mesma distância nesse sentido, ou seja, o módulo do deslocamento. Então, a distância percorrida D vai ser 5,69 metros. Perceba que o mesmo ângulo que o deslocamento original forma com o semi-eixo x positivo, o deslocamento de volta faz com o semi-eixo x negativo. Então, a direção do deslocamento de volta é θ igual a 24,6 graus ao sul do oeste. Na direção y, componente x,